bom te ver. Sim. Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje aqui no programa eu converso com Cláudia Ritz. Ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas e nós vamos falar sobre pessoas sem religião com crença. Cláudia, bem-vinda, uma alegria, um prazer enorme receber você aqui. Olá, Flávio, muito obrigada pelo convite. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Cláudia, como é que nós poderemos, assim, compreender pessoas sem religião, em termos censitários, né, esse termo né, está aí, a academia está assimilando, mas o que são essas pessoas sem religião? Flávio, de acordo com o censo religioso do IBGE, o grupo sem religião é um grupo que, a partir de 2010, ele foi subdividido em 3 subgrupos, o que é ótimo, porque é possível identificar, então, a composição desse nome sem religião. Então, dentro desse nome sem religião, nós temos 3 subgrupos que são ateus, agnósticos e sem religião, sem religião. Essa composição, atualmente, do grupo corresponde a 8,4% de identificações religiosas no Brasil. E esse termo identificação religiosa, no censo, é tratado a partir de uma autodeclaração religiosa. A maior composição desse grupo é de sem religião, sem religião. Você escolheu identificar esse sem religião de uma outra maneira. Conta para nós a sua decisão e por que você fez essa opção. Eu fiz essa opção porque sem religião me parece dizer pouca coisa. Acho que é um termo que mais confunde do que explica. E na nossa pesquisa, eu identifiquei que há uma característica muito específica nesse sem religião, que é a conservação da crença. Por isso, eu utilizo a categoria, o nome, o designativo sem religião com crença. Muito bem. Você falou já de percentuais, você usou os dados oficiais, né? O que as pesquisas estão mostrando, outras pesquisas não oficiais, mas como que está o cenário das pessoas sem religião no Brasil? Esses dados são de 2010, nós aguardamos ainda o próximo censo religioso para ter um panorama mais atualizado, mas não só no Brasil, como em outros países, por exemplo, no Uruguai, que também fez parte da nossa pesquisa, Portugal, França, na Europa, de modo geral, o que se percebe é que o fenômeno do sem religião é crescente. Se observarmos também uma pesquisa internacional do panorama global de identificações religiosas, os não afiliados são também o terceiro grupo, que é o que corresponde ao fenômeno do sem religião. E dentro desse fenômeno macro, a gente pode identificar que aqueles que se dizem sem religião, mas que conservam crenças, também é o grupo com maior representatividade numérica, quer seja no Brasil, como também nesses outros cenários que eu comentei. Pensando no Brasil, sem religião fica ali numa terceira colocação, né? No mundo, né, o panorama global é parecido? É parecido. No panorama global, eles têm uma identificação que é de não afiliação e eles relacionam entre maiorias e minorias religiosas, dentro de cada nacionalidade que foi feita a amostragem. E sim, características similares. Sobretudo na faixa etária que se diz sem religião ou que se diz não afiliado. Qual sobretudo jovens. São jovens. São jovens. No Brasil, a idade média é entre 24 e 26 anos. Então, a gente tem uma concentração de uma faixa etária que vai da adolescência até o final da juventude, mas a idade média é essa. Se a gente olha no panorama global, essa idade média vai para 35, mas é porque nós temos países cuja faixa etária média da população é mais madura, né? Não é tão jovem assim. Na pesquisa que eu realizei, a faixa etária do sem religião também converge com essa faixa etária média do Brasil, reduzindo um pouco ainda em 24 anos. No Brasil, quando é que, segundo a sua pesquisa, quando é que esse grupo começa a se destacar?
No Brasil, esse não é um fenômeno recente, mas em termos de representatividade numérica, meados do século XX. Então, a gente percebe que esse índice ele começa a crescer e no final, assim, das últimas décadas do século XX, nós temos, então, uma majoração importante e vale a pena lembrar que esse é o terceiro maior percentual no Brasil. Então, nós temos a maior concentração de identificação católica, em segundo lugar, evangélicos e em terceiro lugar, já são sem religião. Entendo. Você chamou atenção para outros países, Sim. né? Que você consultou também as pesquisas. Falou de elementos semelhantes. Sim. Que seriam elementos específicos de outras nacionalidades com relação à caracterização das pessoas sem religião? Nós temos características que são peculiares, por exemplo, nos países europeus, há uma concentração significativa na juventude. Aliás, a juventude é uma característica comum. Mas nos países europeus, a gente tem uma característica que é um pouco diferente quando a gente fala do fenômeno sem religião, que é a relação com o ateísmo. Então, nós temos percentuais mais consideráveis de ateus, embora, por exemplo, em Portugal, a maior concentração seja também de crentes sem religião, que é a designação que o professor pesquisador desse fenômeno, Alfredo Teixeira, utiliza, crentes sem religião, que é o que equivale ao sem religião do censo e ao sem religião com crença da minha pesquisa. Mas, de maneira geral, a gente está falando de algumas semelhanças de fato. Outra semelhança... Ela se sobrepõe. Exatamente. É um fenômeno complexo, tem peculiaridades, não é homogêneo, sequer no Brasil. Mas algumas características, nós observamos que elas são semelhantes, muito embora o contexto de cada efetivação desse fenômeno, que é o contexto cultural, o contexto de sociabilidade, o contexto dos vínculos em que aquele fenômeno se manifesta, ele muda de acordo com o país e com as pessoas que vivenciam. Mas a gente pode, sim, falar de alguns aspectos que são similares, por exemplo, o traço da urbanização. Então, é um fenômeno, sobretudo, urbano. Isso no Brasil, isso no Uruguai, isso em Portugal, isso na França, sobretudo nas grandes metrópoles. Então, é uma característica também dialogal nesses fenômenos. Então, no Uruguai, a gente tem uma concentração em Montevidéu, que é também a região mais urbanizada do Uruguai. Na França, Paris, sobretudo, mas não apenas. E em Portugal, temos uma concentração ali em Lisboa e nas áreas adjacentes. Então, essa característica urbana é um destaque além da característica de juventude. Sim, você citou o professor Alfredo Teixeira, né? Ele acompanhou a sua pesquisa como co-orientador. E você esteve em Portugal, inclusive eu apresentei você como doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas, mas também doutora em Estudos da Religião pela Universidade Católica Portuguesa, com o apoio da FAPEMIG. Verdade. O que significou esse estar em Portugal, na companhia do professor Alfredo Teixeira, e ter esse comparativo, né, do estudo sobre sem religião em Portugal com o que você já vinha fazendo aqui no Brasil? Representou uma expansão de cenários. Foi extremamente importante porque a sociedade portuguesa é uma sociedade, sobretudo, católica. Muito embora o fenômeno do sem religião tenha uma representatividade importante e crescente naquele país também. E o professor Alfredo Teixeira, ele desenvolveu a pesquisa dele a partir de uma demanda de investigação desse contexto católico. E foi nessa pesquisa de campo que ele identificou, então, essas características dessa dinâmica de crescimento e de concentração de faixa etária, de índices de pertencimento ou não, que conduziu a esse tópico específico de aprofundamento que são os crentes sem religião em Portugal. Foi importante também porque o Brasil tem um laço estreito com Portugal em razão da herança religiosa católica do nosso país, que é, sobretudo, uma herança religiosa católica lusitana.
Então, esse diálogo foi muito próximo, sobretudo com a minha pesquisa, quando eu trato dessa herança que eu considero fragilizada do catolicismo português. Então, foi realmente uma experiência muito rica. Sim. A gente vai poder aprofundar vários desses elementos que você trouxe aqui. No Religare de hoje, nós estamos conversando com Cláudia Ritz sobre pessoas sem religião com crença. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu entrevisto Cláudia Ritz. Nós estamos falando sobre pessoas sem religião com crença. A Cláudia fez o doutorado dela na PUC Minas, doutora em Ciência da Religião, também doutora em Estudos da Religião, numa parceria da PUC Minas com a Universidade Católica Portuguesa. Lá ela foi acompanhada pelo professor Alfredo Teixeira, com bolsa da FAPEMIG. E aqui no Brasil eu tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, né, Cláudia? Verdade. Com muita honra. Essa expressão você já trouxe, né? O que é a pessoa sem religião com crença? Vamos descrever algumas características dessa pessoa? O que caracteriza o modo de ser, né? Como é a pessoa sem religião com crença? Sem pretensão de fechar o assunto, né? Claro. Porque é muito diversificado. Claro. O que nós identificamos são pessoas jovens, pessoas urbanas, e, sobretudo, pessoas que passaram por um processo de recomposição identitária. Então, são pessoas que vêm, sobretudo, de uma herança religiosa católica, familiar, e que, nesse processo de amadurecimento enquanto indivíduo, opta por se desinstitucionalizar. E esse é um termo-chave para a compreensão do fenômeno do sem religião, porque são pessoas que dizem, eu sou sem religião. E esse sem religião é uma afirmativa de ausência da religião. Essa ausência da religião quer dizer ausência da instituição religiosa, porque eles conceituam religião como instituição. Isso a partir dos dados da pesquisa de campo. Então, esse desinstitucionalizar deles, né, essa não afiliação, essa desvinculação da instituição, nada mais é do que um processo de desinstitucionalização que se expressa na própria identificação. Isso é reflexo de um processo de individualização, que é muito característico desse processo de recomposição identitária própria do fenômeno da urbanização. Então, os indivíduos eles se tornam mais autônomos e, nesse processo de autonomia, ele quer se reafirmar. E essa reafirmação leva a esse processo de individualização. E é também pela individualização que eles operam as próprias crenças que são conservadas. Daí a individualização da crença. Então, é um ciclo: autonomia, individualização da crença e desinstitucionalização. Você falou uma coisa que é muito importante, que não é você a pesquisadora, não é o pesquisador que aponta para a pessoa e diz, este é uma pessoa sem religião. Você está explicando que você considera que a pessoa faz essa declaração. Exatamente. Ela diz, eu não tenho religião. Qual a sua religião? Eu não tenho religião. É isso. Esse é um ponto de partida inegociável. A pessoa tem que dizer que ela é sem religião para que o pesquisador siga no seu trabalho. Exatamente. Como pesquisador, eu considero, inclusive, incontornável. A religião ou a não religião é parte da identificação pessoal, é parte da composição da identidade pessoal do indivíduo. Então, quer seja o termo autodeclaração ou identificação religiosa, que é o que eu prefiro, Sim. é parte do indivíduo e não do pesquisador. E esse foi o preceito utilizado ao longo da minha pesquisa. Então, se o indivíduo se diz, eu sou sem religião, eu parto daquele conceito analítico, né? Aquela categoria, para então refletir sobre o que significa ser sem religião para aquele indivíduo. O professor Flávio sempre comenta, temos que ouvir pessoas. E eu acho essa orientação extremamente prudente, ética inclusive, e é uma lição importante para o pesquisador, porque são as pessoas que vivenciam o fenômeno. Então, como pesquisadora, eu tenho que ouvir essas pessoas, porque é assim que eu me aproximo melhor
da compreensão desse fenômeno. São elas que dizem, né, de São si elas e da que sua dizem. experiência. Outra questão que eu observei na sua explicação, que acho que vale a pena a gente reforçar, porque a gente sabe que a religião não se reduz à instituição, à institucionalização. Quantos são os pesquisadores e pesquisadoras que falam do sentimento religioso? É uma coisa muito mais ampla. Claro. Mas essas pessoas pesquisadas, elas associam a ideia de religião à instituição. É daí que você pode falar, por exemplo, em desinstitucionalização, pelo que eu compreendi da sua proposta. Exatamente, exatamente. A compreensão de religião que foi identificada na pesquisa é exatamente essa, Flávio, religião como instituição religiosa. Então, ao se dizer eu sou sem religião, essas pessoas estão dizendo eu sou uma pessoa que não tem o pertencimento institucional. Essa é uma afirmação importante porque pertencimento tem a ver com se afeiçoar ou não àquela instituição para então se sentir parte. O recado dado, então, nessa afirmativa é que a ausência da religião, a ausência de identificação com determinada tradição religiosa decorre exatamente desse processo de afastamento da instituição, que é a desinstitucionalização. No âmbito internacional, o termo não afiliado, né, traduzindo, parece evidenciar esse perfil. Né? Aqui no Brasil, alguns colegas também preferem o termo não afiliado. Você acha que esse termo não afiliado diz dessa realidade das pessoas sem religião? Eu prefiro desinstitucionalização. Especialmente porque essa foi uma pergunta da minha pesquisa de campo dissertativa e, majoritariamente, o termo utilizado foi instituição para descrever religião. Então, eu considero que se eles entendem que religião é instituição, a ausência da religião é a desinstitucionalização, que é um processo de saída, mas não necessariamente de uma renúncia ou de uma descrença, simplesmente de uma não vinculação institucional. Sim. Dois aspectos importantes da sua pesquisa, que você já mencionou, porque o primeiro deles, você disse, pessoas sem religião, esse segmento ele cresceu, né, no momento de maior urbanização nas cidades e tal. É um fenômeno que está concentrado nas grandes cidades. Em que a questão da urbanização, né, te ajuda a entender as razões, né, da pessoa poder assim falar, né? Olha, eu sou sem religião. Claro. Essa é uma pergunta extremamente interessante porque eu considero a urbanização no Brasil como chave de leitura importante. Inclusive foi a minha hipótese de pesquisa que se confirmou. Porque o processo de urbanização, ele gerou deslocamento familiar dos pais, dos avós, que migram de um ambiente rural para uma região, então, urbanizada. As relações de vínculos sociais, as sociabilidades, elas são remodeladas para uma dinâmica que agora é tipicamente urbana. Então, a religião não é mais o centro da praça, nem o centro das relações, necessariamente. Ela é difusa e ela é compartilhada com outras dinâmicas do dia a dia. E aí, nós temos, então, o processo de autonomia do indivíduo que se torna mais latente. O que favorece, obviamente, essa liberdade de crer, a liberdade de não crer, que também se assentou num processo jurídico, obviamente, mas ela é decorrente de um processo de fragilização. Por quê? Porque ela é decorrente de um processo de recomposição de memória. O teórico que nós utilizamos para trabalhar a sociologia da memória, ele diz que quando você altera o espaço físico, você mexe na estrutura da memória. Porque é o elemento mais estável quando você considera um indivíduo que é finito, porque ele lida com a finitude da vida humana diariamente, e o terceiro elemento que são as vivências, as experiências, que estão constantemente em movimento. Elas são reescritas o tempo todo. Então, esse processo de mudança de espaço físico muda também essa possibilidade do indivíduo de se dizer ao mundo. E uma das maneiras de recomposição da memória e da identidade é tendo essa autonomia para dizer, não, eu não sou mais a reprodução da religião que eu herdei.
eu sou, e aí a pessoa se identifica, que pode ou não coincidir com a herança religiosa recebida. No nosso caso, não coincide, são pessoas que se dizem sem religião. Entendo. O outro ponto, né, então a urbanização, um outro ponto que você disse, que eu acho que merece a gente chamar a atenção sobre ele, é a questão da fragilização na transmissão da memória religiosa. Eu identifico na sua pesquisa, os telespectadores podem consultar o banco de teses e dissertações da PUC Minas para conhecer o trabalho da Cláudia daqui a alguns meses, né? Vamos imaginar que nós estamos agora em março de 2023, lá para abril, maio, esse texto vai estar disponibilizado no site da PUC Minas, maio de 23. Quando você fala dessa fragilização da memória, o que eu ia destacar é quando você faz uma revisitação à historiografia do catolicismo no Brasil para identificar essa fragilização na transmissão da memória. Como é que você linka isso para ajudar a entender a questão do sem religião? Sim. São 3 aspectos assim primordiais que eu considero. Dessa memória religiosa lusitana que chega, católica, ao Brasil. Então, o primeiro aspecto seria a característica do discurso teológico, que foi um discurso universalista e doutrinário. Nesse aspecto, eu já vejo uma fragilização importante, porque é um catolicismo imposto e não necessariamente um catolicismo escolhido ou vivenciado. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a fragmentação das missões que aconteceram no país, porque houve uma associação entre dinâmica colonial e dinâmica de evangelização. Então, épocas distintas, conflitos muito próprios, e o terceiro aspecto corrobora com isso, que é um clero que estava num contexto complexo. Não somente um contexto territorial, mas a própria estruturação e conduta do clero também era complexa. Então, são aspectos que, no nascimento do catolicismo, se é que a gente pode dizer isso, aqui no Brasil, já tem toda uma estrutura que eu considero como fragilizada. E isso se estende e é ressaltado, sobretudo, com a urbanização. Sai do ambiente próprio, né, originário do catolicismo, como ele foi implementado no Brasil, que era um ambiente rural. E ele migra para um ambiente que é urbano, que é desconhecido. Então, todo esse discurso, todo esse processo, ele tem que ser repensado e ele é confrontado com esse indivíduo que é autônomo e que se enxerga no mundo como responsável pela sua própria recomposição identitária. Eu não sei se em meio minuto você consegue me responder, mas como é que você vê, né, o futuro do estudo sobre pessoas sem religião? Não o futuro sem religião, porque isso a gente não tem como se prever, mas do estudo sem religião, você pensa que estamos num bom caminho aqui no Brasil? Penso que sim, mas acredito que é necessário uma melhor compreensão dos pesquisadores, sobretudo das ciências da religião, sobre esse fenômeno. É necessário, sim, maiores estudos e é necessário, sim, um comprometimento dos pesquisadores em relação a esse fenômeno que não é só do Brasil. Embora alguns pensem que sim, não é. É internacional também. É o desafio de entender o como, né? Exatamente. Do ser sem Exatamente. religião. Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare de hoje. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.